Podcast Em Cima da Notícia, com Patrick Mota. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa de estreia da Rádio Apurador com o nosso Em Cima da Notícia Podcast. Eu estou muito feliz nesta oportunidade, porque o cara que vem de rádio, meu parceiro, ele desenrola qualquer parada. E eu estou mais feliz ainda porque a gente está começando o nosso primeiro momento, a nossa grande entrevista, a primeira entrevista com um cara que eu curto demais. Pô, trabalhamos juntos, o cara é jovem, a população de Manaus ama esse camarada e eu não vou perder tempo não. Cleiton Pascarelli, jornalista de mão cheia, bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu mestre, muito obrigado. É bom lembrar que antes da gente trabalhar junto, foi meu professor, aprendi tudo com esse cabra e é muito importante a gente falar sobre isso, porque... Da Fundação Rede Amazônia. É, exato, lá atrás, caracas. Rapidinho do tempo. 20 anos, mestre. Rapidinho do tempo. 20 anos. Mas olha, nunca ele mudou. Sempre esse sorriso, quando é sério, é seriedade mesmo, nunca mudou. Só que agora tem uma mudança na vida dele. Mas antes, um abraço para o Cleuton Mendonça. Você não está vendo ele agora, não, mas ele é da equipe, ele é fotógrafo. Calado pra caramba. Se ele estiver morrendo, ele vai morrer, que ele não vai falar pra ninguém. E também a social media jovem, 19 anos, Emily Araújo, outra fera. Um abraço pra vocês dois, viu? Sejam bem-vindos aí. Ô Cleiton, a gente já quer começar, eu já começo com você te perguntando o que deu em você, cara, para aceitar um desafio de se colocar à disposição de uma sociedade no momento que a gente vê a política tão desacreditada, meu irmão, tão complicada. Patrick, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, né? É importante a gente falar o seguinte, realmente foi um convite. Desde 2017, eu saí da Rede Amazônica e muita gente falava, Cleiton, você serve para política, entra para política, olha a política, Cleiton vem, representa a gente e tal. E eu dizia sempre, conversava com Deus e dizia bem assim, meu Deus, tá nas suas mãos. Se for para ser meu realmente, que alguém convide, porque procurar eu não vou. Esse ano o Rodrigo Sá, que é o ex-diretor do Detran, que é presidente estadual do Partido Progressista, me procurou e disse, Cleiton, vamos entrar nesse campo, vamos Mas batalhar. essa tua ideia de porque procurar eu não vou, não soava assim um pouco assim de você querer já ser muita coisa ou realmente não era intenção tua nunca? Na verdade, eu colocava meio que jogando pro universo, sabe? Colocava jogando pro universo do tipo, tô me preparando, tô pronto para qualquer parada, mas seja feita a vontade de Deus, né? Por isso eu sempre esperei um convite. E o convite foi feito só agora, em 2024. E uma grata surpresa, agradeço muito ao Rodrigo, porque o Rodrigo é uma fonte minha desde que eu era estagiário. E um grande amigo fez esse convite, pensei e resolvi aceitar por conta de tudo que eu vinha ouvindo na rua. O Rodrigo Sá, que muita gente chama de Rodrigo de Sá também, até hoje eu tenho um pouco de dúvida, eu chamo de Rodrigo Sá. Ele é diretor-presidente do Detran Amazonas, foi delegado de polícia, quem foi não perde a majestade, é delegado de polícia também, e é um cara super desenrolado também. Abraço, viu, Rodrigo Sá, felicidade pra ti. Bom, você é amazonense? Sou amazonense, nascido e criado aqui. Tem uma clínica que desativou aqui na Cachoeirinha, chamada, eu acho que é Santa Rita. Eu nasci lá. Aqui em Manaus, morei minha vida toda no Beco do Macedo, saí com 30 anos de idade da casa dos meus pais e até hoje eu moro no Parque 10. Olha, eu vou fazer uma pergunta a ti, porque eu vejo que a sociedade amazonense ela está começando a ser um pouco mais crítica e eu concordo plenamente. Concordo. Qual é a tua opinião, Cleiton Pascarelli, sobre pessoas que não são nascidas aqui em Manaus, mas vieram para cá, hoje ocupam cargos públicos? A gente tem, por exemplo, o atual governador do estado, que é o Wilson Lima, é paraense, lá de Santarém. O senador Eduardo Braga é paraense, de Belém. O senador Omar Aziz é paulista. Nós só temos um dos senadores, que é o Plínio, que esse é amazonense de Irunepé, se a memória não falha. Na Câmara Municipal de Manaus, a gente tem uma porção de vereadores e vereadoras que não são nascidos aqui. E na Assembleia Legislativa também temos deputados e deputadas que não são nascidos aqui. Ou seja, a nossa terra ela acolhe todo mundo, não é barrismo da minha parte não. Mas qual é a tua opinião sobre isso? De gente de fora
não nascido aqui, ganhar as coisas aqui, quando a gente acha que se a gente disser lá nos estados que não seja o Amazonas evidente, eu quero me candidatar, será que a turma vai votar na gente? Queria te ouvir. Com certeza lá embaixo as pessoas são mais exigentes com relação a isso, né? Mas o Amazonas realmente, como você falou, tem essa ideia de sempre abraçar todo mundo, desse calor, né, amazônico. Você citou nomes interessantes, por exemplo, o senador Omar Aziz é um cara que eu admiro muito, e que começou a vida dele política aqui mesmo, né, apesar de ser de São Paulo, na universidade. Todo mundo reconhece ele como um ativista estudantil, né, sempre foi pelos estudantes, até chegar à história que ele tem hoje no estado do Amazonas. Então eu acredito que qualquer pessoa que venha para agregar e construindo devagar, né, se tornando realmente amazonense, não vejo problema não, Patrick. O ruim são os forasteiros que vêm para isto. Chegou num ano, já vai se metendo, já vai procurando, já quer alguma coisa, e aí é preocupante. Mas eu acredito que o povo, graças a Deus, como você bem falou, está mais vivo nisso. Isso é bom. Eu tenho levantado muita bandeira de que a gente precisa realmente separar o que é política, que é perfeita e precisa ser levado em consideração, e o que são os políticos. São seres humanos que movimentam a política e que precisam realmente ser avaliados. Ô Cleiton, você tem uma experiência na comunicação aqui no Amazonas que ela é grande. Você já viajou em outros locais, já foi entrevistado pelo Danilo Gentili, né? Que muita gente que está na estrada há muito tempo não conseguiu sentar naquele sofá, não. Esse cara foi convidado, não foi ele bater não, pagar, não, foi convidado para ir para lá. O que você considera, cara, como um cara de televisão, uma pessoa que de rádio também, diz assim, esses 3 problemas tais são os que mais me preocupam. Na tua avaliação, quais são os 3 principais problemas de Manaus? De Manaus? Primeiro, hoje, lamentavelmente, saúde, Patrick. Segundo, segurança pública. Terceiro, infraestrutura. Se a gente puder elencar assim, nesta ordem. Mas a segurança pública, ela não é um dever do Estado, uma coisa mais estadual? Mas a Constituição diz também que ela é uma responsabilidade de todos nós. Correto. Né? Correto. Então não é por isso que o município vai se eximir disso, o próprio governo federal não pode abrir mão disso, o cidadão precisa estar engajado, a gente precisa levantar a bandeira para que as pessoas estejam sempre no debate e não fujam à raia. O cidadão, às vezes, a gente quer falar, se você aparecer hoje na sua rede social dizendo bem assim, olha, porque não sei o quê, muitos crimes, aumentou e tal, vai aparecer gente que vai dizer bem assim, agora tu quer ser a palmatória do mundo, né? Mas as pessoas têm que fazer o inverso, têm que entrar no debate. Vamos abrir essa discussão aqui, que traga pelo menos uma outra ótica, e não que achincalhe qualquer um que levante, né, a possibilidade de querer melhoria para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país, pô. É isso, eu me lembrei agora há pouco, por exemplo, a Guarda Civil Metropolitana, que ela cuida de patrimônios e, óbvio, dependendo da quantidade de moradores de uma cidade, ela pode andar armada. Uhum. A Guarda Civil, ela teve agora na administração do atual prefeito Davi, um app, uma coisa muito boa. E você vê dessa forma também, eu acho que ainda precisa melhorar. Não, melhorar tudo pode, né? Mas eu acho que ela evoluiu muito realmente. Se a gente for levar em consideração que a Guarda Municipal, desde 2006, meados de 2006, não recebia investimentos como esse que tem recebido agora, com viaturas, com armamento, com capacitação, cara, avançou anos-luz. Mas a gente precisa entender o seguinte, não é investir agora, parar ano que vem, investir daqui a 2 anos de novo, parar de novo, precisa ser contínuo. E a partir de agora é inclusive difícil de voltar atrás. O investimento precisa ser constante realmente ano a ano, porque Manaus merece uma guarda assim. A gente está conversando com Cleiton Pascarelli, jornalista conhecidíssimo, rede social desse cara. Quantos seguidores você tem? Hoje no Instagram, a gente está até conversando com a assessoria essa semana, 144 mil no Instagram, 134 mil e uns quebrados no Facebook, na página do Facebook. Bastante gente. Eu tenho notado que você está sendo convidado para ir em muitas casas, residências mesmo, né? E eu fico imaginando, cara, eu acho que a semana tinha que ter para esse cara aí 15 dias, porque... Mais ou menos isso. É muita gente te convidando. Quando você chega nesses locais, eu vejo foto da família toda reunida, criança até a pessoa de mais idade mesmo, sabe? O dono da casa e a dona da casa. Como é que você vê esse carinho por você, meu? Meu mestre, é inexplicável. Não tem preço.
A gente está todo santo dia na rua, a gente como jornalista, como radialista, né, produzindo reportagens, ouvindo as pessoas, levando o problema delas para a televisão. A gente está todo dia na rua, mas não tem como a gente visitar as casas de 2,5 milhões de habitantes. E agora tem surgido algumas pessoas que sempre gostaram do meu trabalho, sempre me mandaram mensagens, algumas até que nunca mandaram mensagem pelas redes sociais, por exemplo, mas tiveram a oportunidade de convidar. E a gente está indo até para ouvir as pessoas, né? Ouvir sobre o que você espera. Tem sido assim surreal, porque o que você falou é mais pura verdade. Das crianças até os idosos, existe essa felicidade por me receber, por conversar comigo. E não tem preço, mestre, não tem preço. Sabe por quê? Porque isso só mostra que a gente está no caminho certo, que a gente está no norte certo. Né? Eu te fiz essa pergunta, Cleiton Pascarelli, porque, imagina, a pessoa se acostumou a ver você na tela da televisão da casa dela e de repente está entrando na casa dela, fisicamente, o Cleiton Pascarelli. Agora há pouco a gente saiu aqui do posto de gasolina, que fica aqui próximo, e a moça disse assim, caraca, é muito diferente. Eu disse, mas é melhor ou é pior? Ela disse, não sei dizer. É emoção. Quando a pessoa não sabe dizer muito, é emoção. De verdade, é emoção. Você falou no posto de gasolina que você estava agora há pouco lá. Pô, a gente está com gasolina caríssima. Nós temos aqui hoje, agora, tal refinaria da Amazônia, né? Que antes era a Renan, refinaria de Manaus. Gasolina cara pra caramba. Álcool, não dá nem pra gente colocar tanto assim, porque também tá caro demais. Poxa, você tem... Eu fico imaginando você, se a população, óbvio, aprovar você, eu não tenho dúvida disso, tá? Ele é pré-candidato ainda. Mas o que você pretende fazer quando chegar no parlamento municipal? Que tem parlamentar ali que chega lá às 9h30 da manhã, né? 9h30 da manhã. Eu vou citar 2 aqui que são os que chegam primeiro, porque eu vou cedo para lá. 2 que eu vejo que chegam primeiro. Que chegam primeiro. Antes das 8 da manhã os caras estão lá. Legal. E a sessão tem que começar 9 com tolerância de 15 minutos para 9h15 e nunca começa 9h15. Nunca começa. Então eu vou citar o primeiro, que é o Gilmar Nascimento. Ele chega realmente cedo lá, eu vejo. E o outro é o Jaelson, vereador Jaelson, que também chega cedo. Me perdoe os outros, mas eu chego cedo lá. Eu primeiro dou uma volta tudinho ali, não. Esses 2 eu sei que estão. Se eleito for Cleiton Pascarelli, o que você pretende fazer do gabinete? Inovar, que você diz assim, cara, esses caras estão vacilando muito com o povo, eu não vou fazer isso não. Isso, essa é a principal proposta. Fazer diferente e mostrar que é possível. Estando, por exemplo, na Câmara, a gente conversou com a comunicação, uma das primeiras propostas é a gente criar campanhas para que as pessoas acessem a Câmara, visitem a Câmara, visitem um gabinete. Não é a casa do povo, né? É para ser, né? Mas, sendo bem sincero, hoje se você chegar na Câmara Municipal, é quase uma fortaleza. Os próprios jornalistas, quando vão começando a fazer cobertura lá, meio que se perdem, né? Então precisa realmente ser acessível e a gente precisa incentivar isso. Sobre horário, meu mestre, tá aqui a galera, ó, tá tudo com cara de cansado porque a gente começa na rua às 7 horas da manhã. E eu vou deixar meu moleque 6h30 na creche, deixo na creche, já vou pegando a equipe, já vamos rodando, que a gente pega em casa ainda, e vamos visitar os lugares, feira, mercado, centro da cidade, zona leste, para a gente ver qual é o sentimento das pessoas, para a gente entender o que o povo realmente espera. Você ouviu o Cleiton Pascarelli dizer a seguinte frase agora há pouco: o dia dele começa com uma porção de afazeres, mas que ele vai deixar o filho dele na escola. Meu moleque. Olha, eu pude conhecer a esposa do camarada aqui, está com menos de uma semana. E ele adotou o filho que era dela e agora é filho deles. Eu achei aquilo ali tão legal. Eu sou pai de 6 filhos e sou avô de um garoto, que é o Theo. Beijo, Theo, Bernardo, beijo, para o avô te ama muito, você sabe. E sou pai de 4 homens e 2 mulheres. Quando eu vi essa frase desse cara aqui, fui ver a rede social dele, que a gente vai fuçar, né? Eu vi lá o carinho que ele tem por esse garoto. Parabéns por tua atitude de homem e a tua atitude, acima de tudo, de um pai que essa criança, eu acho que já te chama de pai. Chama. E é muito engraçado. Eu fiz essa camisa aqui só porque eu sei que a gente rodando de cima para baixo, para um lado e para o outro, é só meu nome. É a marca que eu tenho.
É a única coisa que eu tenho hoje de muito valor. E que nome, hein? Pois é. E aí eu mandei fazer, no mesmo lugar, ali na Compensa, mandei fazer uma pequenininha, para 2 anos. É muito engraçado que ele só tem uma, né? Quando sujo, a Vitória botou para lavar. Aí hoje à tarde, ela me mandou um vídeo dizendo assim, mamãe, ele apontava para cima do armário. Mamãe, ele apontava para cima do armário. Aí ela disse, a camisa que você quer é papai. Ele dizia assim, papai. Legal. E aí Legal. ele fica em casa rodando e tal. É surreal, mestre. Cara, isso é O muito que bom. falam realmente de a maternidade, mudar a rotina, mudar a vida, é surreal, mestre. A gente chega às vezes 11 horas, sai 7 horas da manhã para trabalhar. Fora o que a gente já fez, acordou 5 horas, vestiu o menino, deixou na creche. 11 horas, meia-noite a gente tá chegando em casa. Quando ele não tá dormindo, ele recebe um sorriso daqui a aqui. É muito show. É surreal, mestre. Às vezes eu fico até 1 hora da manhã pra dar atenção, pra brincar. Quando ele você menos espera. Tá assistindo ali um desenho, alguma coisa, olha pro lado, capotou. Aí só leva pro quarto, deitou. É isso mesmo. Tem preço não. Ô, Cleuton, você que é da equipe do nosso Cleiton Pascarelli, rapaz, tá muito puxa-saco, né? Cleiton, até o nome. Ô, Cleuton, você já é pai? Não. Ainda não? Mas já tá testando? Sim. Não vou perguntar dela, porque é muito jovem ainda, acredito que não é mãe ainda, né? Não. Meu, vou entrar no assunto agora, que é o seguinte, você que está acompanhando essa entrevista com o nosso Cleiton Pascarelli, pré-candidato a vereador em Manaus. Ô, Cleiton, você se considera um cara de direita, um cidadão de esquerda, canhota mesmo lá, ou é daqueles que quando a gente pergunta, você diz assim, não, tanto faz, eu acho que não é bem por aí. Direita, canhota ou um cara que não está preocupado com isso? Eu acho que tanto faz é muito pesado, né? Não tem como ser tanto faz, ou pra cá ou pra lá. O Partido Progressista, e eu até achei interessante o chamado verde lá, é de centro, né? Hoje ele se põe centro-direita, mas é um partido de centro. E hoje, no ano de 2024, eu te asseguro que são muito convergentes com o que eu penso. Vou te dizer por quê. A mediação, buscar o que é melhor para a maioria, e eu falo sempre a maioria porque ser bom para todos vai ser muito difícil, nem Jesus agradou todos, não é? Então é buscar o melhor para a maioria, é buscar as conexões que vão ser feitas através de um único objetivo, que é o melhor para a população de modo geral. Então, por isso, cair num partido, né, ser convidado para um partido de centro, converge muito com o que eu prego. Bom, tá ainda rolando na internet aí uma parada com o Emílio Surita e com um jornalista da Globo News. O Emílio Surita, vocês devem saber quem é, um cara que entrou no programa dele, que é muita audiência, eu o sigo. Mas ele fez uma coisa que, Surita, você vacilou, meu irmão. Ele entrou ali imitando lá uns 3 jeitinhos lá, e os outros que estavam por lá também citaram o nome do Marcelo Cosme, que é jornalista da Globo News, acho que você conhece. E eu achei que aquilo ali não havia necessidade. Desculpa, Emílio, não havia necessidade. Eu acho que, como você falou, Cleiton Pascarelli, é para governar para a maioria? Mas respeitando as minorias. Sim. Achei legal o que você acabou de colocar, e eu concordo com isso. Então, se você tem a sua opinião lá, beleza, é a sua opinião. Aí é que entra, por exemplo, o político, Cleiton. Eu imagino você dando, se for o escolhido por Manaus também, no primeiro, não é depoimento, primeira participação tua no parlamento municipal. Um discurso, pronto, lá. Você sabe que tem umas raposas ali que não são brincadeira, né? Você está preparado para alguém jogar alguma coisa lá, querer puxar o tapete, fazer gracinha contigo? Mestre, eu estou inclusive para aprender, né? Eu estou entrando numa seara que é novidade para mim. A gente sempre cobre um lado da política, né? Que é principalmente ali mostrando o trabalho deles e sendo, às vezes, superficial mesmo, ou fazendo um jornalismo investigativo, que é a minha especialidade, a minha especialização, mas de forma focada, querendo ou não. Hoje a gente vai trabalhar como é que funcionam os meandros dos bastidores, né? Então eu estou ali realmente para aprender. Ontem eu dei uma entrevista e na mesma entrevista estava o Coronel Menezes. E eu digo,
para todo mundo. Assim como estou lá para aprender com o Rodrigo Sá, estou para aprender com o Coronel Menezes, estou para aprender com o Sassá da Construção Civil, entendeu? Porque eu acho que todo ser humano tem algo de bom para dar. E são esses bons, né, esses lados bons que eu vou procurar. Casca de banana vai existir sempre, em tudo que você for fazer. Mas espere estar pronto para, pelo menos com a empatia, né, com os pares, a gente poder construir o que é melhor para as pessoas. Quem perder tempo, por exemplo, fazendo piadinha para tentar puxar o tapete ou qualquer coisa do tipo, como você falou agora com os colegas, não sei se está muito preocupado com o povo. Entendi. Ah, legal. Ó, vou te falar uma outra situação que eu até anotei aqui para eu ler direitinho e não errar, tá? Cleiton Pascarelli, você já mandou fazer alguma pesquisa para saber como é que você está na praça? Não mandei, mas é interessante o seguinte, por lei, né, todo e qualquer trabalhador da área de radiodifusão precisa se descompatibilizar do veículo até o dia 30 de junho. Eu sei que é lei, mas eu não concordo com isso, tá? Porque outros profissionais, advogados, por exemplo, que se candidatam, continuam lá, não precisa parar. Eu não concordo não, mas desculpa, não concordo. Tá bom. E aí, saiu no dia 30, começamos a trabalhar nessa pré-campanha, ouvindo as pessoas, no dia 1º de julho, exatamente dia 1º de julho. Seguiu a lei. Seguimos a lei. Para muitos a gente já começou até atrasado, né? Porque tem gente que está trabalhando desde janeiro, principalmente quem tem mandato. Mas aí a gente, circulando, se eu não me engano foi no dia 5, 6, saiu uma pesquisa do portal Direto ao Ponto. Uhum. E a gente está lá, entre os 41 em 26ª posição, sem que quase ninguém soubesse que nós éramos pré-candidato. Então, para você ver como a força, né, o pedido, o convite das ruas é muito forte. E agora o nosso papel é avisar para o máximo da sociedade que nós somos pré-candidatos. Cleiton, quando você olha para essa cidade que é Manaus, eu sou apaixonado por Manaus. Eu fico chateado quando amigos meus de fora falam bobagens a respeito de Manaus. Eu fico puto da vida, de verdade. Eu mando lá para eles lá, tenho como provar, eu mando mesmo. Pô, se manca cacete, te manco, bem conhecer aqui a nossa cidade. Quando você olha o povo da nossa cidade, que muitos dizem que é um povo besta, nós não somos bobos nem bestas. Nem acreditamos em tudo que a gente... Não é isso. O manauara, o amazonense do interior de qualquer município é solícito. Ele quer te dar o melhor aconchego, o melhor abraço. Se você chegar na casa dele, ele quer te oferecer a comida que talvez não sobre para ele. Esse é o amazonense, e o manauara também. Então, como é que você vê, o que você pensa quando você lembra daquela jovem, daquele rapaz, daquele senhor e daquela senhora, do cidadão manauara, que a Copa do Mundo de 14 disse que nós fomos eleitos os melhores receptivos de todo o país. Então, quando você vê o cidadão e a cidadã que você disse, poxa, eu visitei hoje tantas casas, poxa, eu fui na casa, tá indo, eu estou na mente com aquela senhora que me deu um abraço apertado. O que você pensa desse nosso povo, Cleiton Pascarelli? Meu mestre, é realmente um povo muito aguerrido. Me faz lembrar, por exemplo, meu pai e minha mãe. Eu me criei com meu pai e minha mãe saindo 5 horas da manhã para trabalhar. Minha mãe deixava almoço já pra gente. E a minha mãe, por exemplo, voltava às vezes 11 horas, meia-noite, porque ainda fazia faculdade à noite. Meu pai, às vezes, passava o fim de semana, trabalhava na VASP. Lembra da VASP? Sim. Meu pai trabalhava na VASP e às vezes passava o fim de semana. Só vinha em casa tomar banho e voltava. Caraca, olha isso. Então eu aprendi a ser meio workaholic, talvez por conta disso. Às vezes eu até digo para a equipe bem assim, olha, se vocês sentirem fome, me avisa, tá? Porque senão é capaz de eu entrar pela tarde e começar à noite e eu nem me lembro às vezes de comer. O nosso povo é um povo de dar exemplo, por conta da empatia, né? É buscar realmente essa empatia com o outro. E eu acredito que o nosso povo merece ser mais feliz. Com essa ideologia do mais feliz, é procurar soluções de problemas que às vezes para um pode parecer muito simples, para os outros é um complexo, né? E a gente quer exatamente poder contribuir com isso. Que as coisas sejam melhores, porque o nosso povo merece pela história que tem diariamente. A VASP que ele citou era a Aviação Aérea de São Paulo, uma companhia aérea muito conhecida. Aí teve lá um tal de Wagner Canhedo. Poxa, procura aí. Dá um Google aí que você vai entender onde é que foi parar a VASP. Mas enfim, aconteceu. Falha.
Ô, Cleiton, quero muito agradecer a você. Já? Já. Rapaz, Passa é muito rápido, né? Não é que passa rápido? E é porque ele não enrola nas palavras. É por isso que eu gosto de entrevistar pessoas assim. Porque às vezes a gente pergunta para determinadas pessoas: vem cá, você já visitou a África? O cara primeiro diz sobre a Ásia, depois fala sobre a Lua, depois para chegar lá onde foi a pergunta. E ele não. Profissional, né, gente? Profissional. Queria que você dedicasse esse momento agora, não para pedir votos, evidente que não pode. Não pode. Não Pelo pode, amor de Deus. não tem como, mas que você relembrasse um pouco a tua trajetória, cara, desde aquele momento lá de trás, depois estudante da Fundação Rede Amazônica um pouco, e hoje você se vê como pessoa que Manaus poderá dizer assim: quero você como meu representante da minha cidade. Primeiramente, eu convido todo mundo, inclusive, a me acompanhar nas redes sociais, por mais que não siga, mas que acompanhe, para que as pessoas possam ver o que é o Cleiton, quem é o Cleiton, o que faz o Cleiton, o que fez. Né? Porque muito mais até do que só aquele que se preparou para ser jornalista, tem um período que eu fui amigo da escola, por exemplo, e sempre me dediquei para a escola. Depois fui estudar numa escola particular, porque minha mãe era funcionária, eu ganhei uma bolsa, Marta Falcão, onde eu aprendi muito desse braço social e meio ambiente, porque a dona Marta Falcão era uma ambientalista. Ainda está entre nós? Não. Não, né? Lá eu descobri o Clube do Futuro Cientista, Olha, um isso. clubinho interno, parecia um grêmio estudantil, e eu cheguei a ser vice-presidente, minha chapa ganhou, eu me inscrevi no primeiro ano que eu cheguei lá, chapa ganhou e a presidente foi estudar nos Estados Unidos e eu fiquei como presidente por um ano. Enfim, e depois o período que eu passei como estagiário numa universidade, conheci muitas autoridades como professores de direito, pedagogia, design, administração. Depois fui ser estagiário na Rede Amazônica, onde eu fiz praticamente minha história, 11 anos. Estagiário, produtor, repórter, editor, repórter especial em Brasília. Voltei, apresentador substituto, apresentador titular, e até sair. E hoje construindo essa carreira aí, já fiz de tudo, de culinária, transmissão de carnaval, transmissão do Boi Bumbá, matérias nacionais, matéria internacional, e dei entrevista por Gentili através do SBT, convite do SBT, muita história. E aos poucos a gente vai relembrar essa história de muito trabalho pelas minhas redes sociais, e por isso eu convido todo mundo a acompanhar. Cleiton Pascarelli se arrepende de alguma coisa? Mestre, eu sempre digo que eu não me arrependo de nada. Nada. E se eu errei, desculpa, eu vou buscar consertar. Não me arrependo de nada hoje. Legal. Cleiton Pascarelli, pré-candidato a vereador, um cara que não deixou de responder a nenhum questionamento que a gente fez aqui, mas eu não terminei não, ó, lembrei agorinha. O que significou a TV Norte na tua vida, os diretores lá, que você até então estava trabalhando lá. Eu te via no Hoje é Sábado, acho que esse agora é o nome. sábado. Agora é sábado, perdão. Não, sem Agora problema. é sábado. Eu te via lá cercado de gente, eu disse, esse cara é maluco. Sai do estúdio ali com toda aquela tranquilidade bacana lá, ar-condicionado, vai pro meio do povão. O que significa a TV Norte para você nessa tua fase? Meu mestre, a TV Norte faz jus para mim hoje ao que prega o SBT, a TV mais feliz do Brasil. Trabalhar lá tem sido uma experiência incrível por conta das pessoas. As pessoas que estão ali na batalha, se desdobrando para buscar fazer o melhor em qualidade jornalística, em entretenimento. É uma das poucas emissoras no norte do país que investe em entretenimento, como Agora é Sábado. É um programa que leva diversão para as pessoas. De segunda a sexta o cara rala pra caramba trabalhando. Então se ele puder ir num sábado, num lugar onde está uma televisão, para ele fazer uma massagem de graça. Exato. Então é o que a gente espera. É levar conforto, informação, alegria, e isso, mais uma vez, converge muito com o que eu sempre levantei de bandeira, e gosto muito. É uma casa fantástica. Lembrei da Ananda Chama, que tá lá, E tá lá em São Paulo, eu acho. Vi algo que ela publicou aí. Beijo, viu, Ananda Chama. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço, Patrick, por tua vinda aqui. Desejo a você que você tenha conversado com o Senhor Deus e colocado os teus planos na mão dele, porque quando a gente faz planos sem levar ao Senhor, não sei se dá certo.
Mas eu acredito creio que muito. você é um filho querido também do Amém. Senhor. Beleza, meu irmão? Obrigado, Patrick. Obrigado por tua presença aqui. Obrigado pela oportunidade. Já tem slogan? Alguma coisa aí do Cleiton? Não, porque qualquer coisa só pode ser divulgada a partir do dia 16 de agosto. E o que nos dá um prazo, né, para ir maturando todo o trabalho até o dia 15. Show de bola. Valeu. Cleiton Pascarelli, Obrigado. cara muito top, educadíssimo, e colocou o nome dele aí à sua disposição como pré-candidato a vereador de uma das mais importantes capitais do nosso país. Valeu, Cleiton! Tamo junto, meu mestre. E ó, a gente quer agradecer a você que ficou conosco acompanhando tudo isso daí, ao nosso Francinaldo, que organizou tudo isso daqui. Parabéns, Francinaldo. Som top. E o nome apurador também. Olha, legal. Até a próxima entrevista. Podcast Em Cima da Notícia, com Patrick Mota.